dia, meus amados irmãos. É uma satisfação estar com vocês, compartilhando mais um momento da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Batista da Vitória. Hoje nós vamos tratar do estudo 22, que vai falar sobre beneficência e adoração, dando continuidade aos estudos que a gente vem fazendo nas últimas semanas, baseados aí na revista Práticas Bíblicas. Hoje nós vamos para o estudo 22, para você que tem o estudo, é o estudo que está na página 103, e o texto base, nós temos dois textos base, que é o de Atos 9, 36 a 43 e o de Atos 16, de 9 a 26. Para a gente começar esse estudo, gostaria de fazer uma oração com você, também gostaria de convidar você a já ficar com a sua Bíblia na mão, se você quiser acompanhar o estudo ou quiser ver o estudo depois, para facilitar também e para aprofundar nesses assuntos, a gente convida também a pegar aqui embaixo na descrição do vídeo o PDF, o arquivo com o estudo na íntegra. Então gostaria de, nesse momento, fazer uma oração para a gente poder começar e pedir a orientação, o direcionamento de Deus nesse momento. Meus amados Pai querido, nós agradecemos o Senhor por esse dia, agradecemos o Senhor por esse estudo, pedindo que o Senhor esteja nos perdoando nossas falhas, nos ajudando sempre a louvar e a engrandecer o Seu nome com as nossas vidas, Deus. Nós colocamos nas Tuas mãos o nosso desejo de sermos uma igreja que adora, uma igreja que serve de acordo com aquilo que o Senhor tem para a nossa comunidade, e colocamos, Senhor, a vida de todos nas Tuas mãos, Pai. Agradecemos pela Tua misericórdia, agradecemos o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido, e Te adoramos, Deus, porque o Senhor é o Deus sobre todos os deuses. Colocamos essas coisas nas Tuas mãos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, para a gente começar esse estudo, é interessante a gente destacar que nós continuamos o nosso estudo na Igreja de Atos e buscando os ensinamentos da Igreja de Atos para a nossa igreja de hoje, E a Igreja de Atos, como a gente viu na última lição, é uma igreja comprometida com a proclamação, independente das circunstâncias. Porém, ela não ficava restrita a esse ministério. Como a gente viu no capítulo 6, era necessário que algumas pessoas se dedicassem ao serviço, ao servir às mesas, à beneficência, como o estudo chama, toda a ação social que era feita naquela época, e todo o cuidado que era feito com as pessoas da mesma fé quanto com as pessoas de fora. E sobre esse trabalho de cuidado, Paulo instruiu dessa forma os irmãos da Galácia. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então a gente percebe já que esse era um direcionamento aprendido pela igreja e reafirmado depois, como a gente pode ver nas cartas de Paulo. Vamos conversar um pouco a respeito dessa lição, desse estudo, porque é um estudo que trata de dois temas importantes, que é o tema da beneficência e o tema da adoração. E eles têm uma interseção fundamental e que nos ajuda a compreender tudo o que acontecia na Igreja de Atos. Para isso, a gente tem dois textos. Um texto que conta a respeito de uma irmã, a irmã Dorcas, e também um outro texto que é um texto em que a gente pode ver o comportamento dos apóstolos após a prisão e após ser submetido a maus tratos, e vamos ver como é que isso desdobrou, e no final da lição a gente vai tentar fazer uma ligação entre essas duas questões. Então vamos começar vendo o exemplo de Dorcas aqui e de Simão também. A missão que foi iniciada pelos apóstolos e pelos primeiros diáconos, ela foi continuada por pessoas como Dorcas e Simão, mas vamos ver um pouco a respeito da história de Dorcas, que é uma história bastante interessante. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome esse que traduzindo quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras que fazia, pelas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens para que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco.
Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estivera com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então, a gente percebeu ver aqui que a morte de Dorcas foi sentido muito pela comunidade, né, principalmente pelas pessoas necessitadas que tinham sido atendidas, né, pelas ações de Dorcas, né, mostrando ali, vocês viram as viúvas mostrando os vestidos, né, e logo depois chamaram a Pedro, e Pedro ressuscitou a Dorcas, né, que para a alegria de todos. Depois Pedro ficou na casa de Simão muitos dias, né, o que mostrou a hospitalidade também dessa igreja. Então, a gente vê aqui como é que a história de Dorcas e Simão é marcante, né, e ao mesmo tempo a gente vê também a questão do propósito, né. A igreja cultivava o hábito de estudar a palavra e percebeu que a adoração é um propósito divino para o ser humano desde a criação. A adoração era tão presente na igreja de Atos que mesmo após as prisões, né, e os açoites, os apóstolos ali cantavam, oravam e adoravam a Deus, né, como a gente pode ver aqui nesse texto, né, de Atos 16. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então a gente percebe aqui a adoração, né, o louvor, num momento de extrema dificuldade, né, depois de açoites, estando encarcerado, né, e isso, né, demonstra um pouco daquilo que nós vamos comentar daqui a pouco, a respeito da adoração. Então nós estamos vendo aqui um pouco da questão da beneficência, né, no caso da história de Dorcas e de Simão, né, mas obviamente ficou mais pronunciado o papel de Dorcas, e também o papel e a importância da adoração, mesmo em circunstâncias mais difíceis. Então vamos continuar esse texto, né, começando a discutir com relação ao acolhimento, né, à beneficência e aquilo que o texto de Atos tem a dizer para a gente. A solidariedade, a fraternidade, a consciência de grupo e o acolhimento sempre foram vontade de Deus para o seu povo, né? Já em Levítico, foi estabelecido que um estrangeiro que chegasse a Israel, ele não podia ser oprimido, mas devia ser tratado como uma das pessoas que fazia parte daquele povo, né, que era natural da terra. E a gente já percebe isso, né, no texto de Levítico 19, 33 e 34. Né? Se um estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. A gente percebeu essa questão, né? E o papel da beneficência na igreja é importante para manter para manutenção e fortalecimento dos seus membros, para que eles possam, né, ter uma vida dedicada à comunidade, né, ao seu trabalho e desenvolvimento do serviço para o testemunho no mundo. Então esse aqui é um texto, né, extraído da lição, né, ele citava esse texto e eu achei bastante interessante, indicando que a igreja, né, ela tem esse papel de manter, né, e de apoiar os seus membros a fim de que eles continuem a desenvolver os trabalhos para serviço, né, da comunidade e para o testemunho do Senhor no mundo. Então esse é um primeiro papel interessante que a gente destaca, mas nós temos muito a aprender ainda com essas questões. Né? Na igreja de Atos havia o entendimento de que era necessário viver em comunidade. Era necessário compartilhar. E era necessário não deixar ninguém
que estivesse entre eles passando necessidade. E aí a gente vê essa questão no texto de Atos 4, que a gente já discutiu em outros momentos, né? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Depositavam aos pés dos apóstolos e então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. A gente percebe aqui a preocupação dessa igreja de Atos, né, um aprendizado da igreja de Atos, que trouxe para o seu convívio. Né? E fica destacado que esse serviço, né, essa vida cristã, né, essa vida dentro da fé cristã, ela se manifestava de forma prática, né? Muito mais do que um jeito de falar, muito mais do que palavras, ela era manifestada de forma bastante prática. E isso também a gente pode ver, né, no texto de Tiago. Né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, qual o proveito disso? Então vocês percebam que às vezes falar não é suficiente, né? As ações elas são ações importantes e fazem parte do testemunho e da fé cristã. Então essa é mais um aprendizado que fica a respeito dessa questão, né, do serviço, né, da beneficência e do cuidado com o próximo. E vamos ver também um pouquinho mais a respeito, né, já que a gente colocou, já que o texto ele traz essa reflexão acerca da vida de Dorcas, vamos ver um pouquinho mais a respeito, né, dos ensinamentos que a gente pode tirar a respeito da descrição, né, e do relato sobre a vida dessa irmã tão importante, né, e tão preciosa. O que ocorreu foi que a morte de Dorcas ela marcou profundamente a igreja de Jope. Ela é uma mulher que realmente demonstrava fé de forma prática, com atitudes coerentes, a tal forma de ser chamada de discípula. Né? Ao que parece, a palavra discípula no feminino foi usada somente essa vez. E isso demonstra a importância que ela tinha para aquela comunidade. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome que pode ser traduzido por Dorcas, que era notável pelas obras e esmolas que fazia. Então Dorcas ela era realmente notável. E a sua morte foi muito sentida pela comunidade, que era atendida amplamente pelas suas ações. Né? E por isso, possivelmente por esse motivo, ela foi chamada de volta da sua morte para que seu ministério pudesse continuar. Né? Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, voltando-se para o corpo, e disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Né? Então a gente percebe aqui que ela foi chamada de volta da morte, muito possivelmente, né, para dar continuidade a esse ministério, né, e ao mesmo tempo poder continuar nesse processo. Né. Deus, na verdade, né, também uma citação retirada do estudo, né, Deus queria consolar os pobres e devolver à igreja uma santa mulher, cuja morte havia sido uma grande perda, e chamar muitas almas à fé. Então, veja que a ressurreição ou a chamar Dorcas de volta à morte tinha um propósito, né, naquele contexto, mas esse propósito só foi evidente, né, para a gente por conta do testemunho de vida, né, do testemunho da fé de Dorcas estabelecida nessas citações. Né. Então a gente viu aqui que a beneficência, né, o acolhimento, ele fazia parte da igreja. Né? Desde lá de Atos 6 a gente comentou a respeito da escolha dos diáconos, e essa dinâmica ela continuou a ser desenvolvida no seio da igreja de Atos. Né? Mas ao mesmo tempo que era um povo que acolhia, um povo que tinha cuidado com o próximo, ele era também um povo que tratava-se também de um povo que adorava. Né? E a visão de Atos ela era radical, era uma visão radicada, né? Uma visão que estava estabelecida
com relação à importância da adoração. A gente pode perceber isso desde os 10 mandamentos, né? Então a gente percebe essa importância e esse cuidado com a adoração. Né? Tanto que a gente percebe lá em Atos 20, em Êxodo 25, né? Não adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visita a iniquidade do pai e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Né? Destacando aqui a importância de adorar somente ao Senhor. Né? E aqui também em Atos isso é reiterado, né? E tratado de uma maneira muito radical. Né? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então a gente vê aqui como é que o entendimento de Atos a respeito da importância da adoração ao Deus único, vivo e verdadeiro. Né? E quando a gente fala de adoração, é importante destacar que conceitualmente a adoração ele é o reconhecimento por aquilo que Deus é de fato, né? Pela natureza do Senhor, por aquilo que ele é. Né? Que é diferente de louvor, que louvor é o enaltecimento pelos seus feitos. Né? Então a gente vê que a adoração é de fato o reconhecimento de Deus simplesmente por ele ser, né, o Senhor, por ele ser, né, o Criador e por ele ser aquilo que ele é de fato. Né? E o louvor é o enaltecimento por tudo aquilo que ele fez por nós. Né? Então o louvor, quando a gente fala da adoração, nós não estamos falando especificamente de culto, de liturgia, né? Isso vai além disso. Né? O louvor, a verdadeira adoração envolve lealdade, serviço, cooperação e convivência. E vamos falar um pouco aqui a respeito dessas questões da adoração. Então, o ensino a respeito da adoração está em toda a Escritura. Né? Em Êxodo 20 a gente já conversou, né? Já desde os 10 mandamentos a gente tem essas questões muito claras. Né? O Salmo 67 ele traz para a gente que louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Então o Salmo 67 já traz. E os Salmos ele tem muitas passagens que são verdadeiros, são inteiramente dedicadas à adoração ao Senhor. Ele tem também um exemplo de adorador no Antigo Testamento, que é o exemplo de Jó. Então Jó levantou-se, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Sabendo que Jó passou por tudo que passou, né? Que Jó, no meio da maior desolação, não se furtou, né? Não deixou de adorar o Senhor. Né? E também a gente vê, por fim, né, nessa questão da exortação à adoração, uma conversa de Jesus mesmo com a mulher samaritana. Né? Depois de trocar algumas palavras com a mulher samaritana, Jesus continuou a conversa com ela, e num determinado momento a mulher samaritana queria mudar de assunto, né? Porque Jesus começou a tratar coisas a respeito da vida pessoal dela. Né? E ela tentou mudar de assunto, né? Falando a respeito do local de adoração, e Jesus lhe respondeu: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja que a adoração ela vai além, né, de culto, ela vai além de cânticos, ela vai além de liturgia. Né? A adoração, na verdade, ela tem que ser feita em espírito e em verdade, o que significa uma adoração que redunde em lealdade na palavra de Deus, vida de serviço, cooperação e convivência. Né? E os cânticos eles fazem parte, né, desse processo todo, certamente, né? Mas isso tem uma prolongação, né? Isso tem um impacto na vida cotidiana dos cristãos. Eu acho que essa é uma questão bastante importante a respeito da verdadeira adoração. Né? Quando a gente fala também a respeito da adoração em Atos, né? Atos nos ensina várias coisas a respeito da adoração. Né? A primeira coisa que a gente viu
é a adoração mesmo em condições desfavoráveis. A gente viu lá Paulo e Silas, em que a gente vê que depois de lhes darem muitos açoites e lançaram-no no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Veja que não era o melhor momento para se cantar em alta voz a ponto dos colegas de cárcere perceberem. Mas esse era o espírito que estava tomado, o espírito de adoração que tinham os apóstolos naquele momento. Né? Outra coisa importante persuadir as pessoas a adorarem como Jesus ensinou. E isso a gente percebe nos relatos, né, do Novo Testamento que os apóstolos faziam, mas aqui a gente vai ver uma reclamação a esse respeito. Né? Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Então, aqui, na verdade, é uma acusação contra Paulo, falando a respeito da adoração, né, que ele ensinava um contexto de adoração e uma prática de adoração que os judeus não estavam muito felizes na época com essas práticas. Né? Ao mesmo tempo, essa adoração ela é realizada mesmo ameaçando o interesse até de religiosos que têm ensinos falhos. Né? E isso estava presente na época de Atos, estava presente na época de Jesus, está presente hoje ainda. Quando a gente fala de verdadeira adoração, né, a gente muitas vezes trata de questões, às vezes até financeiras. Né? Então, e que trazem ameaças, né, a outros tipos de adoração que não são verdadeiras. Então vamos ver um relato disso da igreja de Atos. Né? Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Não somente há perigo da nossa profissão cair em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana deixa de ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela em que toda a Ásia e o mundo adoram. Então vocês percebam aqui que a igreja de Atos ela tratava da adoração de uma maneira muito séria e mesmo que interesses tivessem sido ameaçados, né, se são interesses que vão contra aquilo que o Senhor apregoava, a igreja mantinha-se firme, né, e tratava essa questão com bastante responsabilidade, sabendo o Deus que tinha e sabendo, né, a importância de se pregar a verdade, a palavra do Senhor naquele local. Né. Então vejo que alguns artífices que estavam ficando ricos com objetos de adoração, nesse momento vêm se manifestar contra a igreja, justamente porque vão perder os seus lucros. Né? Então a igreja que adora verdadeiramente, ela não está voltada para o lucro, ela está voltada para a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Então isso que Atos nos coloca. Né? E a adoração é uma coisa muito séria. Né? E por que a adoração é uma coisa muito séria? Porque a igreja aprendeu que o verdadeiro adorador não deixa de proclamar a mensagem da cruz. Né? Outra coisa que a igreja aprendeu é que ninguém pode adorar e deixar o seu irmão em dificuldade. O verdadeiro adorador, ele reconhece a natureza, o caráter e o senhorio de Deus. E isso permite, né, que ele conheça ainda mais ao Senhor, conheça mais a si mesmo e conheça mais a importância do próximo. Então a gente vê a importância aqui da adoração, né, um povo que realmente adora em espírito e em verdade. Né? Nesse contexto todo a gente chega nas considerações finais. Né? A igreja de Atos era uma igreja comprometida com a beneficência e com a adoração, era uma igreja que tinha esse compromisso, né, com o cuidado, mas também com o acolhimento e com a adoração. Né? Eram adoradores em espírito e em verdade. Ela cuidava dos seus para que entre eles não houvesse necessitados.
e era uma igreja muito receptiva e cuidava dos que chegavam, por isso que caía nas graças do povo, como é relatado, né, em Atos. Isso ocorria porque era uma igreja que buscava a adoração em espírito e verdade, mesmo nas piores circunstâncias, que é o que nós vimos no exemplo de Paulo e Silas, né? Que depois de açoites, de estarem encarcerados com os pés presos no tronco, eles ainda eram capazes de levantar louvores e de adorar a Deus em situações extremamente adversas, né? E, né, dentro dessa grande quantidade de testemunhas, né, e de exemplos cristãos muito valorosos, né, como o exemplo de Dorcas, como o exemplo de Paulo, o exemplo de Silas, a nossa oração e o nosso desejo não pode ser outro, né? Além de que Deus conceda a cada dia, a cada um de nós, um espírito de verdadeiro adorador, né, para poder adorar a Deus por tudo aquilo que Ele é e que esse pleno conhecimento do Senhor possa modificar o nosso dia a dia, né, a ponto, né, da gente ter uma preocupação tão importante com o outro de não deixar, né, e de se movimentar cada vez que a gente perceba uma dificuldade, cada vez que a gente perceba uma possibilidade de abençoar os nossos irmãos e aqueles que têm necessidade, né? Que o nosso espírito adorador ele possa nos acompanhar a cada momento. Então, a gente deseja a cada um de vocês uma excelente semana, né? Nos vemos daqui a pouco no culto e que Deus abençoe a todos. Grande abraço.